do fichário alexiano. Para não ficar com cara de múmia pela manhã, acorde ao meio-dia. Você pensou isso aqui sozinho? Dá certo, senhor. Foi? Dá certo. Tá certo. Não ficou nem um pouco desesperado? Nada. Não, pra nada. Então tá Tranquilo. bom. Já que estamos falando de múmias, para falar delas e outras descobertas do Antigo Egito, vamos conversar com a egiptóloga e com a arqueóloga Flávia Haddad. Vamos lá! Flávia, você é formada na Sorbonne, na École du Louvre, e lançou um romance histórico. Cadê o romance? Está aí? Me empresta aqui, por favor. Shahana. Oui. Como é que você sabe como é que se pronuncia em egípcio? Shahana, a filha do faraó, La Fille du Faraó. Pela editora Franel Farnot. Arnaud Franel. Franel. Em francês o livro. Em francês. Foi publicado lá. Foi publicado na França, em 2007. A primeira edição, a segunda edição foi em 2008. E espero um dia chegar no Brasil com o meu livro. Eu acho o tema fascinante. Acho realmente extraordinário. Inclusive, já pesquisei bastante, porque eu tinha a ideia de fazer um romance policial que se passava no Egito Antigo e tal, mas acabou que não desenvolveu. Mas realmente, sabe-se muito e, ao mesmo tempo, sabe-se pouco sobre a civilização egípcia. É verdade, ainda tem muito para descobrirmos ainda, escavar, para traduzir, para encontrar. Mas, ao mesmo tempo, se a gente comparar com o passado, a gente já tem bastante, né? A egiptologia mesmo, ela nasceu quando Champollion conseguiu decifrar os hieroglifos, que era a escrita do Antigo Egito. E depois que ele conseguiu decifrar, a gente conseguiu entender todos aqueles papiros, todos os escritos nos templos, nos muros, mesmo nas tumbas, porque antes os arqueólogos, eles escavavam, encontravam os templos, as coisas, mas ninguém conseguia entender nem diferenciar o que era um templo divino, o que era uma tumba funerária, ou ler o nome, ou saber o que significava tudo aquilo. Isso. Agora, com o conhecimento dos hieroglifos, nasceu a egiptologia, que é o estudo em si, pesquisa, ciência da civilização egípcia. Agora, tem uma curiosidade, que é o seguinte: o Champollion vai para lá com Napoleão, com as tropas de Napoleão. O Champollion, ele consegue traduzir, mas é bom deixar claro. Mas não era só ele, né? Tinha outro. Não, exatamente. Tem um inglês. Exatamente. Tinha várias outras pessoas também que também lutavam para descobrir, decifrar os hieroglifos, né? Era um objetivo na época. E Champollion conseguiu, no último, ele conseguiu, não sabemos exatamente, ele foi traduzir de duas línguas que tinha, que era o grego antigo e demótico. Isso, na Pedra de Rosette. Pedra de Rosette, ou Pedra da Roseta, enfim. Pedra da Roseta, e aí ele conseguiu decifrar e encontrar algumas falhas que tinham ainda para conseguir traduzir. Para traduzir totalmente. Mas tinha sei lá, esse inglês parece que estava adiantadíssimo também nisso, que havia troca de informações. Existe uma confusão grande antes de Champollion, só que no final, como foi ele que acabou decifrando os hieroglifos, a coisa ficou bem focada nele, né? A egiptologia, claro. O pai da egiptologia é Jean-François Champollion. E também o fato dele estar com Napoleão, que era o imperador do mundo, quer dizer, é um pouco Nova York, à vontade. É um pouco os Estados Unidos hoje, Nova York, né? Que centralizam uma série de coisas. E tanto que o Napoleão levou um monte de coisa de volta, né? Para Paris. Tem grego antigo, e tinha mais uma língua. Demótico. E ele
já dominava as outras duas, e ele conseguiu, porque era o mesmo texto, escrito em era três de línguas. homenagem a um rei, ao faraó Napoleão, Ptolomeu. Ah, tá. Ele conseguiu traduzir, através dos outros dois textos que ele sabia, ele foi conseguindo terminar a tradução, né? Não vamos dizer que ele traduziu do zero, que ele não entendia nada. Não, já como você mesmo falou, todo mundo sabe, tinha um inglês que estava muito mais adiantado, mas ele, na hora... Ele fechou a coisa, né? Agora, não se tem ideia, eu brinquei com você aqui do Shana ou Shana, não se tem ideia da pronúncia das palavras. Não, porque os hieroglifos, hoje, traduzindo os hieroglifos, não se tem as vogais, são só consoantes. Tem o I, é praticamente sem vogal. Tanto que a gente traduz numa língua, N, P, G, A, coloca o E no meio, é meio complicado, coloca o E no meio para poder pronunciar no sentido, para você chegar no francês, ou no português, ou no inglês. É ainda uma tradução, não é uma coisa simples de jeito nenhum. Não existe, vamos fazer um exercício em hieroglifo. Vamos escrever programa do Jô em hieroglifo. Ivo viu a uva. Não. Não tem. Não. Mas também tem uma coisa que eu acho curiosa, que é o seguinte: que parte da população do Egito hoje ainda é egípcia de origem? Porque a maioria da população é de origem árabe, né? Complicado, Jô, Mas tem ainda egípcios? Não, porque a civilização egípcia, ela em si, a civilização historicamente, ela termina com Cleópatra VII, que todo mundo conhece, através dos filmes. E isso foi em 30 antes de Cristo. Daí entra o Império Romano, aí começa o Império Romano, Bizantino, depois o Islã chega em 640 depois de Cristo. Com Ptolomeu já tinha muita interferência já, né? Tinha, mas os gregos foram... houve uma assimilação muito grande... Com os gregos. Com os gregos, com a dinastia grega, a dinastia dos Ptolomeus, né? Claro, não era 100% egípcia, mas ainda se mantinham os deuses, eles construíram vários templos, como o templo de Edfu, que é maravilhoso, dedicado a Deus Horus, é um dos maiores templos que existem no Egito hoje. Quer dizer, então, tem vários feitos dos gregos. Bom, o Alexandre também, Alexandre o Grande, exatamente. Quer dizer que hoje em dia no Egito você não encontra ninguém que possa dizer que é egípcio. Não, todos são egípcios. Não, eu estou falando egípcio eu não conheço. Dos egípcios, não tem conheço. Sinal disso. Então, por exemplo, não se pode afirmar de como era exatamente Cleópatra, né? Não. Cleópatra, todo mundo acredita, né? A população, eles pensam que ela era muito linda, ainda mais com Elizabeth Taylor fazendo o filme. Mas algum valor sensual ela devia ter, porque pegar Júlio César, que não era bobo. Os escritores gregos da época diziam que Cleópatra, mesmo com o nariz pontudo e a boca grande, ela conseguia conquistar e hipnotizar os grandes generais na época. Isso são dois belos atributos também, né? Nariz pontudo e boca grande. Já passa uma sensualidade, né? Uma coisa. É verdade. E também Bom, tem tanta coisa que eu quero perguntar, que ainda nem entrei nas múmias ainda, mas tem tempo que elas já estão lá, mumificadas mesmo. Mas, por exemplo, os penteados, vamos partir para o lado não só da maquiagem, mas da estética também, de homens, etc. Os penteados a gente vê sempre, quer dizer, o que se vê perucas. Inclusive tem pessoas especialistas em fazer perucas da época. Como é que essas pessoas sabem qual era o tipo de cabelo, como é que era, se era cabelo liso, se era cabelo crespo? Porque nas perucas são sempre crespos. São sempre crespos. Era muito normal fazerem as perucas especiais para as ocasiões especiais. E na época, nos castelos, nos palácios, claro, que tinham as pessoas especializadas que faziam as perucas pelos altos relevos, pelo que nós vemos, eram todas meio crespas. Tinha a peruca da rainha, a peruca do rei,
Parece que eles tinham assim, um pouco de piolho, então raspavam a cabeça. Tinha piolho. É isso que contam. Eu sei que eles tinham um problema sério de escorbuto, né? De falta de vitamina C, tanto que muitos não tinham, perdiam os dentes já com 15, 16 anos. Eles tinham alguns problemas, isso, mas não foi em toda a civilização, né? Em períodos. São períodos. Quando nós falamos da civilização egípcia,